Mein Name ist Armin Maivis. Ich habe einen Mann auf dessen Wunsch hin getötet, geschlachtet und gegessen. O Espaço Café está apenas começando. Quem é Armin Maivis? Armin Maivis foi um cientista da computação que nasceu na cidade de Kassel, Alemanha, e viveu uma infância muito solitária. Seu pai era um homem rigoroso, que não se interessava pelo filho e não dava atenção a ele. Quando os pais de Maivis se separaram, ele tinha apenas 8 anos de idade. Seu pai então abandonou a família para nunca mais entrar em contato com eles. Mais tarde, quando seu filho Maivis estava sendo julgado, ele disse ao tribunal que, apesar de tudo o que havia acontecido sobre o canibalismo, seu filho sempre foi um bom menino e era muito bem comportado. O que acontece é que ele ficou obcecado com a história de João e Maria, em particular o capítulo em que uma bruxa os engordou e tentou comê-los. Uma infância alimentando o desejo pelo ato do canibalismo. Quando seu pai desapareceu, ele fez com que sua mãe se tornasse pai e mãe. Sem a figura do pai, Maivis criou um irmão imaginário chamado Frank, com quem compartilhou seus pensamentos canibais. Frank era sua rota de fuga, porque ele o ouvia, algo que sua mãe nunca fez. Aos 12 anos, Maivis criou seu próprio mundo e começou a fantasiar em comer seus amigos. Dessa forma, acreditava que eles fariam parte dele e ficariam com ele para sempre. Uma solução desesperada para um filho único que se sentia muito sozinho e incompreendido. Em 1999, a mãe de Maivis morreu e deixou para ele uma enorme mansão localizada em Amstetten, que pertencia à sua família. Sem família próxima, ninguém com quem ter intimidade e agora sem a vigilância de sua mãe, ele construiu um santuário na casa. De acordo com os relatórios da polícia, havia um manequim de plástico na mansão para lhe fazer companhia. Totalmente sozinho e isolado, ele desenvolveu um grande interesse por filmes adultos através da rede, especialmente por conteúdos sadomasoquistas, que incluía tortura e dor. Graças a essas comunidades, ele encontrou um refúgio nas salas de bate-papo. Lá, ele começou a planejar sua história de canibalismo. O apavorante e bizarro caso de canibalismo de Armin Maivis, que comeu um estranho. Práticas de canibalismo, nas quais os indivíduos comem a carne humana, ocorreram ao longo da história, em diversas culturas ou povos. Para entendermos o caso, precisamos ir do começo. Vejamos duas principais causas desse fenômeno, que são sobrevivência, melhor dizendo, situações em que é necessário alimentar-se de outros seres humanos para não morrer de fome, ou diferentes rituais ou cerimônias de sacrifício. Mas no mundo moderno existem muito poucos casos desse tipo de comportamento. No Espaço Café de hoje, vamos conhecer a terrível história de um personagem que, após postar um anúncio na internet, conseguiu matar e comer sua vítima, que consentiu voluntariamente com um ato macabro. A história da humanidade foi construída com muita violência e sangue. Nesse aspecto, existem muitos casos isolados de canibalismo, geralmente cometidos por indivíduos com transtornos mentais graves, como a esquizofrenia. Também foram alegados casos de canibalismo por uso de drogas específicas.
como o ocorrido em 2012, nos Estados Unidos, em que Rudd Eugene foi morto a tiros por atacar e tentar comer o rosto de um morador de rua. O caso que o Espaço Café vai contar hoje aconteceu na Alemanha e tem como personagem principal Hermann Meiwes e Bernd Hilgebrandos. Hermann era um cara totalmente obcecado pelo canibalismo e ele vasculhava tudo quanto era site para encontrar sobre esse assunto e pessoas que gostassem da mesma bizarrice que ele. Nesse mundo ele cria sua própria bolha. E numa dessas pesquisas ele encontra um site, provavelmente na Deep Web, onde a história começa quando ele posta um anúncio bizarro e estranho no fórum no qual procurava um indivíduo para comê-lo. O texto não era muito longo, mas sim simples e objetivo, que dizia assim, abre aspas, estou procurando um jovem forte e de corpo robusto, entre 21 e 40 anos, que queira ser abatido e comido. Fecha aspas. Apesar de muitos achar se tratar de mais uma piada virtual qualquer, replicada pelos usuários, Brenda Jürgen contatou Hermann com a seguinte mensagem, abre aspas, espero que me ache saboroso. Fecha aspas. A doentia proposta logo foi aceita por Brandos. Existiram outras pessoas que aceitaram o ato bizarro, mas acabou desistindo no meio do caminho. Mein Name ist Armin Meiwes. Ich habe einen Mann auf dessen Wunsch hin getötet, geschlachtet und gegessen. Jetzt erzählt. Depois de Brandos entrar em contato com ele, marcam para se conhecer e esse momento foi crucial para o acontecimento bizarro de sua morte. Brandos bebeu alguns drinks, teve relações íntimas com Meiwes e então este cortou sua garganta para deixá-lo sangrar até a morte. Antes de morrer, Brandos pediu a seu assassino que mordesse seu pênis assim que ele morresse. Meiwes tentou, mas não conseguiu. Então usou uma faca para cortá-lo fora. Ele então tentou comer o pedaço de carne, mas como não podia ser comido cru, era impossível mastigar. Então ele cozinhou, temperou com pimenta, tempero caseiro, acompanhado de vinho, o pênis de Brandos. Aparentemente ele não gostou do sabor e acabou dando para o cachorro. A história do canibalismo não terminou aqui, porque Meiwes ficou com o corpo de Brandos depois de cortá-lo. Comeu aos poucos e depois de alguns meses voltou a postar no fórum uma nota na qual dava para ler que havia realizado seu sonho e que os pedaços de carne estavam acabando. Portanto, ele estava procurando uma nova vítima para que pudesse fazer o mesmo com ela. Um usuário preocupado com a publicação de Hermann contatou a polícia, que em 2002 o prendeu. A polícia então vai na casa do louco e encontra no freezer mais de 20 quilos de carne congelada, que estava sendo consumida por ele. E com isso, a polícia se depara com algo grotesco, a fita com o registro do ato. As cenas eram tão fortes que depois disso os policiais que presenciaram precisaram passar por tratamento psicológico. Hermann foi preso, confessou e pegou prisão perpétua. Ele ainda confessou para a polícia que queria escrever um livro alertando as pessoas que tinham o mesmo gosto que ele, que procurasse ajuda e tratamento para não chegar ao ponto que ele chegou.
e por ironia do destino, ele virou vegetariano.